Olá, eu, a Elisete, o Farol de Luz, e hoje eu trouxe uma pergunta de alguém que perguntou assim: Elisete, eu sou uma pessoa que tenho muito medo da morte, apesar de ler e saber que a morte não é o fim. Eu já li, já estudei, já fui atrás de informação, mas só em pensar na morte eu tremo, me dá suador na mão, me dá arritmia até. E aí essa pessoa, ela quis uma resposta, então vamos à resposta dessa pessoa. A morte está relacionado com o nascimento, porque o que é o nascimento? É sair de uma frequência conhecida, de um espaço conhecido, para um mundo desconhecido, um espaço desconhecido. Então, o medo de nascer foi tão grande que gerou o medo da morte, porque nascer e morrer, vida e morte, são irmãs gêmeas de uma só árvore. A árvore da Pachamama, da Mãe Natureza, da vida. Porque ao nascer se ganha uma nova vida e ao morrer perde-se uma vida e ganha uma outra vida numa outra dimensão. Então, alguém que já sabe a respeito da morte e ainda tem medo da morte, é porque ao nascer ela passou por um trauma muito grande, ela passou por uma tormenta muito grande, em quase naufragar. Muitas vezes, essa criança, num período inicial gestacional, esse feto, quando o espírito começou a acompanhar esse feto, essa mãe, de algum motivo, talvez tenha pensado em que aquela gravidez não veio no momento propício e que talvez fosse melhor não acontecer até o final. Só este sentimento da mãe, uma insegurança quanto à vinda dessa criança, já vai acarretar no processo gestacional, para quando ela vir a nascer, a essa rejeição. E isso acompanha uma pessoa uma vida inteira. E muitas vezes essa pessoa, ela tem já uma estrutura espiritual bastante elevada, mas ainda assim a questão do nascimento a fez desafiar a conhecer mais. E quando ela tem que conhecer mais, ela tem que perceber o cerne da questão dela em relação à vida e à morte. E aí é que estamos aqui falando sobre essas duas irmãs gêmeas, o quanto elas nos são temporariamente desconhecidas, porque viver é impermanência total, como já diz o budismo. E as pessoas, elas vivem dentro de um querer seguro. E segurança no viver nem sempre é possível, porque viver é impermanente. Assim como as estações do ano, assim como o dia e a noite, são frequências que se alternam. Então, a vida de uma pessoa muitas vezes se torna pesada demais quando ela não começa a perceber quais são as questões que a fazem desarmonizar-se internamente quanto aos seus corpos. Então, conhecer quem se é, tem que tomar ciência do corpo físico, é a última etapa da evolução, porque antes dele vêm 6 outros corpos, e antes desse primeiro corpo, que é o corpo nirvânico, acontecer de se instalar no segundo búdico, no terceiro mental, e aí vem até o físico,
essas células, elas foram se multidimensionando e foram criando espaços internos, remontando hoje a sua existência. E quando você passa a ter essa determinação de se reconhecer, você eleva quem você é, eleva os seus talentos, as suas virtudes natas, eleva a tarefa de reencarnar, eleva o amor interno. E é esse o nosso convite. Se você quer elevar aquilo que é mais espetacular interno a você, eu te convido a conhecer o Farol de Luz. Até o próximo vídeo.